Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu estava meditando sobre esse texto encontrado no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Onde Jesus faz alguns questionamentos a respeito do testemunho que ele dava. E mudam-se a época, mudam-se os costumes, mas a pergunta é a mesma. Quem dizeis ser vós o Filho do Homem? Hoje existe o Cristo, o Jesus dos católicos, existe o Jesus dos protestantes, existe o Jesus das seitas. Se eu parar para ouvir uma preleção de um padre, um exemplo a se citar, ele ditará cátedras. Não será muito diferente se eu pegar um pastor, um protestante. Existe o Jesus das seitas, que por sua vez também dará o seu testemunho, terá a sua forma de pensar. Existe o Jesus dos espíritas, dos kardecistas e daí por diante. Mas quem dizeis ser vós Jesus Cristo? E quem é Jesus? Para mim, Jesus é aquele que estava sangrando numa cruz. E ao descer daquela cruz, aí egocentricamente, subjetivamente, e me perdoe se estou pecando, egoisticamente, eu chamo a responsabilidade para mim. Jesus é aquele que estava pendurado na cruz por causa dos meus pecados. Foi brutalmente açoitado, ferido, humilhado. Morreu, ressuscitou, ou seja, depois de crucificado, padeceu durante 6 horas de pendurado naquele madeiro. Desceu de lá. Por isso é que eu falo egoisticamente, egocentricamente, como queira. E chama a responsabilidade para mim. Porque Jesus Cristo desceu daquela cruz com suas mãos ensanguentadas e me resgatou. Salvou-me, porque pela tua misericórdia fui salvo. Por reconhecer nele o sacrifício que foi feito. Esse é um princípio basilar para a minha fé. Jesus é Deus, porque no texto de João está testificado que no princípio ele era o Verbo, primeiro capítulo do Evangelho de João. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou em meio aos homens. E o povo pôde ver aquela grande e incomensurável luz. Eu tenho um poema que eu não vou lembrar dele agora, que eu costumo, neste poema eu digo que existe Deus para tudo enquanto é crente, crente para tudo enquanto é igreja, igreja para tudo enquanto é gosto. Como também costumo afirmar categoricamente que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida. Volta e meia eu me deparo com esses debates da vida, cada qual defendendo o seu lado. Por isso é que eu afirmo que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida. Mas a verdade, ela pertence a Deus. E concomitantemente a esse pensamento, eu também digo que eu quero fazer da minha verdade, eu quero fazer da verdade a minha razão, e não da minha razão a verdade. Eu faço parte de um núcleo. Tem um texto no livro de Hebreus,
Porque existe o Jesus dos desigrejados. Mas tem um texto no livro, no capítulo 10 do livro de Hebreus, se não me engano, versículo, não me lembro agora se é 25 ou 28, em que o escritor do livro de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, fazermos parte da comunhão, algo intrínseco, algo relativo, melhor dizendo, ao texto da Santa Ceia, do partir do pão na comunhão. Mas a grande realidade é que eu faço parte de um núcleo e com certeza a minha igreja tem suas normas, suas teses, a qual, enquanto eu estiver de acordo com elas, convém que eu fique. Mas se eu começar a discordar e em vez de revelar, o melhor seria eu procurar um outro caminho. Não estou dizendo que minha igreja tem erros ou acertos, a questão aqui não é essa. A questão que me faz ligar minha igreja a qual faço parte é a grande empatia e o princípio basilar, o respeito e o temor que tem tanto por Deus e pelas Sagradas Escrituras. Mas antes de fazer apologia à minha igreja, eu não tenho essa necessidade, há quem faça, e são homens que Deus tem trabalhado na vida deles de forma muito profunda. A grande realidade, o que me leva a ter esse momento de reflexão, é que mesmo no meu meio, que é o meio protestante, existem tantas normas. Há uma diferença entre doutrinas e apenas liturgia. Mas o triste é quando homens se tornam antropocêntricos. Aí sim, eu falo de uma forma perniciosa, de uma forma negativa. Quantos líderes com seus antropocentrismo, com suas ideias antropocêntricas, egocêntricas, colocaram Deus à margem e os princípios basilares das Sagradas Escrituras. Promulgam e promovem o engano, esquecendo da verdade. Talvez nem tanto assim há aqueles que também não chegam a tanto, mas criam tantos métodos, tantas normas, tantas formas. Eu me lembro logo quando eu comecei a ir numa igreja evangélica levada por uma... Eu era bem mais novo, por uma senhora. Eu lembro que eu estava alcoolizado. Na época eu era um alcoólatra. Então essa senhora uma vez me levou a essa igreja, havia uma concentração enorme e havia um pregador. E eu me lembrei de um texto que está no livro de Isaías, no capítulo 64, que testifica-se o seguinte, no clamor de Isaías: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver as águas. Isaías continuou clamando: desce para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Mas ele continua dizendo que o povo havia se perdido, tornado-se um opróbrio, enfim. E ele continua, para terminar o texto que ele estava dizendo, ele afirma no capítulo 64, porque desde a antiguidade ainda não se ouviu, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele se espera. O engraçado é que isso sucedeu cerca de 740 anos antes de Jesus vir a esse mundo. Jesus veio, deu o seu testemunho, ensinou, falou do seu amor, falou das responsabilidades, preparou os seus discípulos, até esse determinado texto onde que muitos o confundiam com um profeta, ou seja lá com o que for. E tal como naquela época, quantos hoje não confundem Jesus Cristo com tantas teses, com tantas normas, com tantas teologias? Longe de mim querer me igualar a um profeta como Isaías, mas eu me volto aos idos de 740 anos antes de Jesus vir a esse mundo para clamar como ele clamava: ó, se fendesses os céus e descesse. Tal como quando eu fui numa igreja certa vez, levado por essa senhora, onde havia um homem cheio do Espírito Santo. Eu não aceitei Jesus naquela época, eu era muito novo, não entendia direito. Mas ele falava sem muitas metodologias. Não estou aqui questionando o que deve fazer ou o que não deve. Hoje existe, como eu disse, igreja para tudo enquanto é gosto. Existe sistemas, normas, códigos e tantas outras coisas. Mas esquece da principal.
teofania advinda do Espírito Santo. Porque também nós podemos ler um texto acerca de Jesus no capítulo 61, escrito por Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, dar vista aos cegos, enfim. A igreja hoje se torna muito potente nas questões humanistas, na neurociência, na neurolinguística e em tantos outros tipos de procedimentos e comportamentos, mas esquece o que é principal. Primeiro, as Sagradas Escrituras, que é o paradigma, que é a base de sustentação. Segundo, a subserviência e o temor incondicional a este mesmo Deus, o seu infinito amor. A subserviência ao Espírito Santo. Fora disso, há apenas discussões entre religiões. O padre que fala mal do pastor e vice-versa. O espírita que fala mal do padre e do pastor. O pastor que fala mal do espírita e do padre, vai por aí afora. A seita que se diz a única que salva. Mas e tu? Quem dizes ser Jesus?